Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Você já se sentiu impelido por uma força maior, às vezes generosa, às vezes implacável, e se perguntou assim, será que é o destino ou é uma coincidência? Alguma coisa que aconteceu assim na vida de vocês que pareceu estranha por ser algo que encaixa uma coisa na outra, algum acontecimento que vocês viram que você fez uma coisa de errado e logo em seguida veio algo de ruim para vocês também? Será que isso tem a ver com o destino, tem a ver com a determinação do karma, com assim, o merecimento ou coisas desse tipo? Então, explorar esse mistério da astrologia do destino é o que a gente vai fazer hoje, com base num livro que foi relançado na verdade, de Liz Greene, chamado Astrologia do Destino, um livro que eu já tinha anteriormente, mas que acabei comprando novamente. Pensei em fazer uma resenha logo em seguida, demorei um pouco de tempo para reler ele, etc. Não tinha terminado de ler ainda, e foi passando o tempo e acabei esquecendo, mas, claro, um inscrito aqui, vendo que eu estava fazendo aqui menção aos livros novos e trazendo resenhas dos livros que estavam sendo relançados por Liz Greene, ele chamou atenção para mim da questão de que eu não ter ainda feito para o livro Astrologia do Destino. Então aqui nós vemos a Astrologia do Destino, né, na versão anterior, aqui a versão atual, né, e hoje nós vamos fazer justamente uma resenha sobre este livro. Fiquem conosco para ver isso logo depois da nossa vinheta. Bom, esse livro foi relançado já há algum tempo, né? Foi em 2023 e eu acabei não fazendo a resenha, como eu disse, fui deixando, fiz a resenha de Saturno, fiz a resenha de Astros e o Amor, vários livros de Liz Greene agora também ligados ao livro vermelho de Jung, que ela falou, teve Jung, o astrólogo, né? O lado oculto da astrologia no livro vermelho de Jung, né? Todos esses livros a gente fez resenha aqui e realmente faltou a Astrologia do Destino. É um livro que realmente ele tem conteúdos bem interessantes para serem abordados, né? E a autora Liz Greene é uma analista junguiana, astróloga reconhecida mundialmente. Isso tudo vocês já sabem, aqueles que são fãs de Liz Greene, e talvez tenha buscado essa resenha aqui por conta disso, né? Então é da editora Pensamento. Na verdade é editora Pensamento mesmo, porque às vezes é da Cultrix, mas essa é da Pensamento. Então, como vocês já viram na introdução, esse é um livro que junta astrologia, mitologia, psicologia junguiana, e também bastante filosofia dentro da história toda, mostrando pra gente como essas coisas se interligam, como há uma conexão muito grande entre esses elementos todos, certo? O público-alvo, obviamente, não é assim, pessoas que estão iniciando em astrologia, precisam ter algum conhecimento de astrologia mesmo, porque realmente ela vai mais a fundo em algumas questões. Em alguns momentos ela aprofunda pensamentos de outros livros dela, indo um pouco mais além e demonstrando isso em alguns exemplos. O tempo inteiro ela traz mapas astrais de pessoas que ela cuida, né, que ela tratou como terapeuta junguiana, como analista junguiana. Então ela traz exemplos bem interessantes e fica bem claro para a gente, porque ela deixa isso tudo claro numa mensagem muito aberta sobre o que ela já teve de experiência com os pacientes dela, e os mapas astrais que ela fazia, percebendo como isso se reflete de alguma forma, como as coisas se conectam, como você pode perceber certas nuances da psicologia presentes em certas características da configuração do mapa. Então ela tinha assim quase que um trabalho de pesquisa incrível, fazendo e trazendo para a gente isso, porque muitos astrólogos até detectam isso, percebem isso, mas não passam isso para livros, não trazem para a gente esse feedback para a gente saber. Na verdade, nem feedback, não trazem para a gente essa exposição do que ela já trouxe, já teve de experiência. E é interessante assim que em psicologia se faz muito isso e quase sempre não se dá nome, e ela também faz isso, ela deixa o nome no anonimato, porque são pessoas também com problemas psicológicos, com transtornos que vão estar refletidos de alguma forma, né,
terapia, e ela constata também paralelos muito fortes na astrologia. E como a gente sabe que em astrologia não tem assim, não é matemática, né? A gente percebe que muitas configurações psicológicas, elas se apresentam de diferentes formas, né? Podem ter diferentes configurações do mapa astral que traduzem uma característica que a gente dá um nome só, mas que a gente sabe muito bem que toda classificação que a gente faz da psique humana são classificações limitadas. Então, às vezes a gente está deixando escapar certas nuances que uma palavra só que engloba determinada característica da psique humana, e que ela está destrinchada em vários tipos, e que as configurações vão dar a gente diferentes também situações, mas que a gente não percebe porque são nuances muito pequenas. Sem falar que, assim, uma configuração não existe isolada, então você vai ter ascendente, vai ter o signo, trânsito em algum momento mostrando que aquele período em que um planeta está passando por determinado trânsito, principalmente os planetas como Plutão, Netuno e Urano, que são aqueles geracionais, juntando com configurações que já são mais rápidas porque são planetas pessoais internos e externos, planetas sociais como Saturno e Júpiter. E ela o tempo inteiro está trazendo para a gente essas informações e mostrando como essas coisas se manifestam na nossa vida, dentro do nosso cotidiano, e dando a gente um entender sobre como isso pode ser interpretado dentro de uma filosofia que questiona o destino, que questiona a fatalidade, que questiona a lei de causa e efeito, que questiona também a sincronicidade. Então eu posso dizer sem medo de errar que este livro ele é indicado para quem busca compreender o papel do destino, karma, livre-arbítrio, tanto estudantes um pouco mais avançados de astrologia, quanto curiosos de mitologia, de psicologia junguiana, e pessoas que já lidam com astrologia há algum tempo e têm já isso mais avançado e que querem aprimorar e pegar exemplos interessantes que ela traz para a gente, mostrando essas nuances todas, porque a gente acaba fazendo interpretações do mapa, tentando fazer conciliações disso com o destino, com a vida da pessoa, com os acontecimentos do dia a dia, tentando resolver problemas e entender o futuro da pessoa, e muitas vezes não questiona em que isso se encaixa dentro de uma filosofia maior sobre a questão do tempo, né, do futuro. O futuro está determinado, o futuro é fatalista, já está tudo já escrito, não está escrito, a gente pode mexer, de que maneira isso pode ser analisado, e é justamente nesse ponto que ela toca nesse livro. É um livro que integra essas áreas todas, né, que a gente falou até agora, né? Astrologia, psicologia, mitologia, e faz isso de uma maneira divina. Ela que tem um conhecimento dessas três áreas bem profundo, já teve livros falando sobre cada um deles em separado, e nesse momento aqui ela faz uma junção de tudo isso, né? Então a gente pode começar fazendo uma síntese do conteúdo do livro, né? Na introdução do livro, Lis Green já começa apresentando ao leitor a parábola do criador de Isfahan, que, carregando uma bolsa de moedas para ir ao mercado, encontra a morte e, tomado de pavor, foge para Samara, na esperança de escapar do seu destino, né? Ao chegar à cidade e tentar em vão esconder-se, descobre que o encontro com a morte naquela noite estava escrito, entre aspas, né? Ela apenas queria avisar-lhe o local em que se encontrariam, que era justamente aquele onde estavam naquele momento. Essa história revela o paradoxo central do destino. Por um lado, ele é irrevogável, por outro, parece depender da nossa recusa ou aceitação para cumprir-se. Então, tem a ver com a nossa jornada, tem a ver com o que a gente decide na nossa vida, mas ao mesmo tempo é algo também que não se pode fugir, né? A gente pode adiar a morte, a gente pode fazer ela se adiantar em função do que a gente faz na nossa vida. Essa é uma grande questão difícil de responder, né? E logo em seguida, então, a autora traça um amplo panorama histórico e filosófico do conceito de destino, desde a Moira das tradições gregas, né, que é uma deusa que personifica, né, a lei natural e da justiça cósmica, né, até a providência cristã, que transformou o destino em atributo exclusivo de Deus, né, negando à deusa pagã qualquer autonomia. Discute ainda o fatalismo estoico, né, que via o destino como um princípio de causa e efeito inseparável da própria tessitura do universo, ou seja, do próprio contexto de todo o universo, né, da epistemologia, né? E o karma hindu, que associa destino e livre-arbítrio numa cadeia de ação e reação ao longo de várias encarnações, né?
Esse debate desemboca na tensão moderna entre a visão científica, que prefere falar em lei natural ou predisposição hereditária, ou acontecimentos que são decorrentes da causa e efeito, da causalidade, e as abordagens místicas ou divinatórias que insistem na presença de um poder superior, ou de um inconsciente coletivo regido por arquétipos, ou de um plano divino que pode ser seguido, que pode estar sendo seguido por nós, sem a gente saber. Então acaba casando muito bem com o inconsciente coletivo, porque são coisas que acontecem que a gente não participa, porque pelo menos a gente consciente aqui na Terra, mas o nosso eu superior está participando de tudo, ou pelo menos mais do que estamos participando aqui na Terra, na nossa consciência terrestre, vamos dizer assim. Por fim, o texto também enfatiza a importância dos mitos, das imagens arquetípicas, segundo a psicologia analítica, para dar corpo e significado à ideia de destino. Mitos, contos de fadas, sonhos, são representados como instrumentos que nos permitem ler, entre aspas, ler aí, o que está escrito nas vidas individuais e coletivas, revelando a simultaneidade da dimensão física e psíquica do destino. Assim, a autora, no caso, propõe que, embora não possamos resolver definitivamente o dilema entre predestinação e liberdade, ou livre-arbítrio, a exploração dessas narrativas simbólicas aprofunda nossa compreensão de como o destino se manifesta e se experimenta na existência humana. A primeira parte de astrologia do destino é intitulada Moira, e centra-se na figura arquetípica do destino como um princípio feminino e tríplice, presente desde a mais remota antiguidade até a psique moderna. Inicialmente, Lis Green evoca as três parcas, Cloto, Láquesis e Atropos, como personificações da necessidade que tecem, medem e cortam o fio da vida, demonstrando que até os deuses estão sujeitos a essa lei impessoal. Ela mostra como autores clássicos como Ésquilo, Platão e Heráclito designavam essas deusas como rostos múltiplos, ligando-as tanto à moral universal quanto ao pulsar da matéria, e ressalta que essa consciência mítica permanece viva em nosso inconsciente, apesar do racionalismo contemporâneo, que faz as pessoas serem mais agnósticas do que naquele tempo. Em seguida, a autora também expõe a estreita relação entre o feminino e o destino, o útero materno, a forja dos impulsos instintivos, procriação, agressão, e a herança física, hereditariedade, predisposições, porque dentro do inconsciente coletivo tem sim uma parte que é hereditária, mas já se sabe através do próprio Jung que é só uma parte, não é toda ela que é hereditária. Ele deixou bem claro isso nos escritos dele. Muitas pessoas que se apegam aos escritos mais antigos acham que tudo é hereditário, mas quem lê Jung até o fim sabe, o caminhar dele, o que ele alterou durante a vida dele, mostrou que ele foi abandonando um pouco essa ideia de que tudo era hereditário. Então, isso explica porque contos de fadas como a Bela Adormecida, deusas feiticeiras, três figuras que distribuem dons e maldições, etc., ecoam na mesma dinâmica das parcas, e os seus feitiços são naturais, rituais e passagens inscritas na trama da vida. Então a gente encontra muitos paralelos em várias vertentes, em vários campos que são estudados pela psicologia junguiana, pela mitologia, pelos entendimentos que são abordados por Lis Green. Então ela também recorre à psicologia profunda quando ela fala da obra de Jung o tempo inteiro, para mostrar que o destino se manifesta tanto como instinto biológico quanto como arquétipo luminoso que está acima do fenômeno. Algo numênico é o que dá a luz, faz com que os fenômenos aconteçam, antecede e transcende a eles. Os instintos, forças que impulsionam o desenvolvimento orgânico, encontram um duplo psíquico nas imagens arquetípicas que enchem nossos sonhos e ritos. Nesse sentido, o destino não é apenas externo, mas algo que reside
no interior de cada um de nós, né, numa tensão entre a vontade consciente do ego e a vontade demoníaca do self ou da alma. Mas demoníaco no sentido do daimon, né, da meta, saindo daquele meio, daquele caminho, né, digamos assim, já mais ou menos seguido por todo mundo, que acaba sendo algo que, se a pessoa foge, ela vira um demônio, vira um anjo caído, vira uma pessoa que está querendo ter luz própria. Então isso aqui é o entendimento dentro da psicologia junguiana, dentro da astrologia, que seria o daimon, né? Aquela coisa da pessoa fazer por si mesmo, tentando buscar seus próprios objetivos, que é autêntico, porque a gente vai conseguir fazer melhor, porque a gente está buscando aqueles potenciais que estão ali bloqueados, ou que estão em potencial apenas, não estão ainda manifestos, etc. Então, depois ela referencia Johann Jacob Bachofen e Erich Neumann, né? Bachofen, não sei se a pronúncia foi essa mesmo, né? Mas tudo bem. Então, o Erich Neumann, que também é um seguidor de Jung, que trouxe muitos livros que enriqueceram, né, o panorama desses estudos todos. O Bachofen associa o tear telúrico da criação à tesselagem do destino, enquanto Neumann sublinha o poder ambivalente do grande arquétipo feminino, gerador de vida e morte. O Erich Neumann é autor daquele livro A Grande Mãe, muito bom, por sinal, que foi lançado pela editora Pensamento, com um livro de capa dura, né? Então Liz Green conclui que, apesar de termos proscrito essas deusas na modernidade, elas continuam atuando sob o véu da racionalidade, e reconhecendo sua presença pode ajudar o astrólogo e qualquer outro buscador, né, que não esteja usando apenas o instrumento da astrologia como oráculo, mas outro também, né, até o próprio tarô e outras coisas, né, outros elementos oraculares, a compreender onde o nosso mapa ou esse oráculo que poderia ajudando a gente para ajudar em nossa vida, para a gente conseguir obter uma transgressão dos limites naturais, e como a gente pode criar um tempero ou um rito, né, que pode restabelecer a ordem de Moira. Me chamou muita atenção o capítulo 4 do livro, que tem como título O Destino e a Família, ainda da parte 1 do livro, né? Liz Green abre o capítulo com o mito de Tântalo, né, e sua estirpe, né? Penélope, Atreus, Tiestes, né, Agamenon, Menelau e Orestes, para ilustrar como as maldições dos antepassados atravessam gerações como padrões arquetípicos inflexíveis. Quando Agamenon sacrifica Ifigênia para aplacar Ártemis, Clitemnestra e Égisto se vingam matando o mesmo, e Orestes, amando de Apolo, mata a mãe e é a seguir perseguido pelas Eríneas até ser absorvido em Atenas, onde as deusas se tornam Eumenes benignas. Esse drama familiar repleto de vingança, incesto, tramas, né, de guerra, de briga entre a família, né, até matricídio presente, imagine, né, funcionam como uma metáfora dos complexos que circulam no inconsciente coletivo de uma família. Cada ato violento reflete e amplia as feridas não resolvidas de gerações anteriores. Hoje em dia é muito conhecido como constelações familiares, né? Esse sistema familiar é muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde. Cada vez entende-se mais como é importante a terapia acontecer dentro da família inteira, porque muitas vezes quando a gente resolve problemas nossos, ainda ficam pontas para resolver. Aliás, pontas muito grandes e muito significativas na nossa vida, se a gente não tratar também os que estão à nossa volta. E não tratar só cada um separadamente, um tratamento em conjunto. Em seguida, Green também compara esse mito ao funcionamento dos sistemas familiares na terapia, né? Nessa terapia familiar moderna que a gente está falando, e ela aí cita o Minuchin, né, para mostrar que a família age como um organismo, né, cujos padrões de tensões e comunicação moldam o comportamento e a psique de cada membro, né, de forma não linear, como num entrelaçamento simbólico, né, criando um campo morfogenético, vamos dizer assim, né? Assim como as eríneas personificam a lei natural na tragédia, né, e as características do sistema são forças impessoais que tecem o destino dos filhos. Então, na mitologia a gente encontra paralelos bem interessantes para associar os campos morfogenéticos associados a constelações familiares e a todo esse pensamento que envolve o coletivo familiar, o coletivo de nações, o coletivo de pessoas que estudam num grupo que tem algo em comum, objetivos comuns, etc.
A autora também enfatiza, né, a contribuição única da astrologia, ao invés de ver a herança psíquica apenas como causa, né, como alguma causa, pais agindo sobre filhos, etc. O horóscopo revela que as predisposições familiares já estão escritas, né, no mapa natal do indivíduo por meio de repetições de signos, né, e aspectos em gerações, né, ou configurações, melhor dizendo, né, de signos, né, e essas condições a priorísticas transformam o destino familiar em algo simultaneamente interno, arquétipos projetados, e externo, situações vivenciadas, fenomenicamente, né? Então é o número e o fenômeno aí, né? Liz Greene também ela prepara o terreno para os estudos de um caso clínico que é de uma autista, né, que é Renée R., né, uma adulta cujo quadro psiquiátrico é inexplicável. Só faz sentido quando se examina em conjunto com os horóscopos de sua família toda. Mãe, tia, avó e irmã, né? Então veja como a astrologia ajuda a gente com mecanismos assim que são bem mais rápidos. Porque pense que se a gente tivesse ainda que descobrir onde está o cerne da questão e não tivesse já pistas que a astrologia traz para a gente, e não tivesse, por exemplo, já um mapa composto que mostre o ponto nevrálgico aí das 4 pessoas ou 5 pessoas da família que estão envolvidas nessa trama, nessa rede sistêmica aí. Então, juntando astrologia, psicologia junguiana e essa questão desse pensamento do sistema familiar, a gente acaba chegando mesmo à questão principal que precisa ser trabalhada. E aí a gente acaba reconhecendo padrões de padecimento psíquico, né, de tentativas de superação que estão presentes ali na história da família, estão presentes nas energias dessa família toda junta, que não é a mesma coisa de quando elas estão separadas, né? A mensagem final é de que nossas famílias nos legam tanto material biológico, matéria biológica, genética e física, também de traços fisionômicos, fisiológicos e tal, quanto também o tecido psíquico, né, onde se entrelaçam destino e liberdade, e que somente ao trazer à luz esses fios ancestrais podemos dignificar o nosso caminho e romper criativamente com as maldições herdadas, ou, entre aspas, maldições, né, ou determinados encaminhamentos que vêm de outras existências ou até também da existência familiar que rebate sobre a nossa vida durante todo o período em que vivemos em convívio com a família. Na segunda parte, Liz Greene desloca o foco de Moira, a força impessoal e coletiva do destino, para o Daimon, a força individual, que a gente até já falou, né? A força individual e teleológica que habita em cada pessoa. Ela inicia com o mito de Édipo, né, mostrando que como esse padrão, né, dramático, incesto, patricídio, cegueira e exílio, ilustra a dualidade entre o destino imposto de fora e o impulso interior que dá forma à trajetória única de alguém. O mito de Édipo torna-se, assim, o protótipo do monomito, né, do herói, segundo Joseph Campbell, né, uma narrativa universal de chamado, desafio, queda e redenção. Então, Greene explica que enquanto Moira é a matéria do destino, a lei natural, a herança instintiva e a mortalidade, o Daimon é a energia criativa e diferenciadora que impulsiona o indivíduo a se realizar. Em grego clássico, Moira é o quinhão, ou o limite, né? E Daimon é o distribuidor, a pessoa, né? Aquele que modela a vida de dentro, conferindo-lhe propósito e singularidade, né? Essa distinção espelha-se no inglês fate, né? É fate versus destiny. Então, são duas formas de traduzir destino de alguma forma. Então, depois ela propõe que cada signo do zodíaco encarna um pequeno mito de herói, né? O próprio Áries mesmo como o Perseu, né? Touro como o nascimento misterioso de Dionísio, né? O Gêmeos como os irmãos Castor e Pólux, e assim por diante. Então ela vai descrevendo nesse capítulo aí, signo por signo, dentro da perspectiva mitológica, um pouquinho diferente só de como ela faz em Os Astros e o Amor, que ela também faz essa perspectiva. Ela faz também em Astrologia Mítica,
essa correlação. Em cada livro ela faz de uma maneira diferente, às vezes até o mesmo mito, ou até em cada signo às vezes tem também mitos diferentes, mas ela faz isso com muita propriedade e é muito interessante ver como ela faz alusões a esses mitos, e vale a pena esse capítulo, que não é um capítulo que obedece à linha dos manuais de astrologia que só falam das características dos signos, mas ela aqui traz, de alguma forma, o mito presente dentro desses signos, né? E esses mitos não devem ser encaixados de modo rígido, mas lidos poeticamente, porque cada um, né, cada pessoa, né, vivencia um conjunto dinâmico de narrativa arquetípica que ressurge nos sonhos, mas nas escolhas de vida, nos relacionamentos, seja como missão ou como provação. E entender esses mitos é entender, de certa forma, como o espírito puro, a característica pura daquele signo, o que ele representa em termos de mito. Mas como nós não temos um signo puro, ou ainda, se a gente quiser ser mais específico, nós não temos um signo só. Nós somos todos os signos, porque nós temos cada signo dentro de uma perspectiva, com uma postura diferente, nas cúspides relacionadas às casas. Nós temos planetas em maior quantidade ou em menor quantidade em alguns dos signos. Pode não ter planeta nenhum em alguns signos, mas isso não quer dizer que aquele signo não vai ter interferência sobre nós, porque ele pode estar, né, em uma casa específica que vai ser importante a interpretação que vai acontecer dentro daquela casa. Enfim, a gente tem que analisar, a gente tem que estudar todos os signos mesmo, porque todos dizem respeito a gente, né? Então eles acabam surgindo como uma missão mesmo, como uma provação que a gente tem ali, misturando a combinação de como um signo reflete para nós e como outro reflete, e fazendo toda essa combinação de signos, casas, planetas e aspectos, como que isso tudo vai revelar a nosso caminhar, a nossa jornada e o que é que está previsto para nós como objetivo pessoal do direcionamento da nossa libido e como o que o universo determina para a gente, que a gente viu no capítulo anterior. Então, Greene ressalta então a analogia entre horóscopo e mito, né? O horóscopo entendendo como mapa astral, né? E o mapa natal acaba, né? O mapa astral congela no tempo e no espaço o padrão de crescimento individual. O Kerr e o Diamond, o Kerr é um tipo de tempo, uma modalidade de tempo que ela fala. Enquanto o mapa congela no tempo e espaço esses padrões de crescimento individual, o mito vive fora do tempo, né? Apontando grandes temas universais que dão forma e cor à jornada que a gente vive, né, na nossa existência. E aí a gente se sintoniza com um mito ou com outro, ou com vários mitos, e a depender da situação que a gente vive em determinado momento, pode ter diferentes mitos atuando, né? Com isso, ela convida o leitor a enxergar o seu próprio mapa como uma tapeçaria viva, né, de mitos internos, onde deusas, heróis e monstros não são meras figuras de antigamente, mas companheiros ativos no drama do destino e da realização pessoal. A partir daí, no capítulo 8, né, intitulado O Mito e o Zodíaco, Greene apresenta os mitos associados a cada signo, como eu falei, né, do zodíaco, e demonstra como ele pode ser responsável pela definição de nosso daimon e de nossa magna opus, ou libido, se a gente preferir chamar, né, entendendo como força individual, né, não só sexual, mas assim como energia psíquica direcionada para as nossas vontades internas. Cada mito, grego, romano, egípcio, porque ela não se prende só a uma vertente mitológica, né? Ele é apresentado junto a uma explicação psicológica e astrológica, né? Não apenas como narrativa, mas como profundas correspondências psicológicas, analíticas da psique humana. Greene, como em outros livros, tais como Os Astros de Amor, como eu falei, né, e Astrologia Mítica, né, ela faz uma deslumbrante análise de signo por signo, relacionando os arquétipos míticos à jornada de cada casa zodiacal, ou cada signo, né? E aqui cabe destacar uma citação bíblica que pode impactar qualquer cristão ou qualquer religioso que não entenda, não que esteja muito familiarizado, né, com a parte esotérica da religião, né, da própria religião cristã, ou com a doutrina secreta presente em todas elas, né, em todas as religiões, como preferir, né, porque a gente acaba encontrando paralelos em todas as religiões. Trata-se de uma passagem de Malaquias, que ele diz o seguinte: não temos todos um só Pai? Não foi um só Deus que nos criou? Malaquias capítulo 2, versículo 10.
Então, assim, ele está dizendo aí que, de certa forma, se a gente tem um pai só, a gente precisa entender tudo isso como uma unidade, né? A gente tem essa unidade de todos, né? Então, a gente entender que se nós temos aí um self só, então aí já está explicado que Jung está totalmente certo, né? Aqueles que acreditam nas palavras bíblicas e na força que elas têm, e que está mostrando aí, de certa forma, que nós somos uma emanação desse self, nós somos parte desse coletivo, e esse coletivo tem que ser conhecido, acessado de alguma forma. Quanto mais perto a gente chega dele, quanto mais tornamos conscientes ele dentro de nós, mais a gente consegue superar transtornos, superar problemas e alcançar a nossa redenção. Na terceira e última parte, intitulada Pronoia e centrada na sincronicidade, né, Liz Greene alarga a concepção de destino para abarcar não só as forças impessoais de Moira, nem unicamente as energias interiores do Daimon, mas também para alcançar a misteriosa ordem que governa a coincidência significativa, né, entre o mundo interno e os eventos externos. Muita gente que não entende bem a sincronicidade pensa que é simplesmente acontecimentos mágicos que acontecem na nossa vida. Na epistemologia junguiana é muito mais do que isso. Simplesmente ele entende uma continuidade, né, assim como em Einstein, né? Porque a teoria da sincronicidade nasceu justamente da física quântica. Pasmem, na verdade, o Wolfgang Pauli, que estava junto com ele, construiu junto com ele isso, né? Começou com a ideia de emaranhamento, mostrando de acontecimentos que existem no mundo físico e no mundo psíquico, ao mesmo tempo a mente consciente atuando sobre o mundo físico. E aí aquela ideia de que não há uma descontinuidade, assim como não tem descontinuidade entre tempo e espaço, existe um contínuo espaço-tempo, né, que Einstein já falava, existe um contínuo psique e mundo físico, mundo real, mundo objetivo, entre o subjetivo e o objetivo. Então, quando se viu aquele escaravelho num sonho lá, que Jung dá exemplo dele na terapia que ele estava fazendo, a pessoa sem encontrar resposta, e aí aparece ela contando o sonho de um escaravelho que ela teve no sonho, aparece um mais próximo do que seria um escaravelho lá na Suíça, na janela. Isso acaba sendo interpretado por Jung como uma coincidência significativa, mostrando que no mundo real também acontecem coisas que precisam ser interpretadas por nós como mensagens do inconsciente coletivo, que não abarca só a psique, abarca também o mundo físico, vejam bem. Então, por isso que essas mensagens, assim como num sonho a gente tem que interpretar no mundo físico também. Ele conta até uma história também que na internet eu já vi várias pessoas falando de forma diferente. Eu vou contar aqui a forma como eu lembro que foi que eu li, que ele estava conversando justamente sobre coisas como essa com Freud, e de repente houve-se um estalo na estante, e ele diz, viu, a gente está conversando uma coisa, na hora que estava a discussão mais fervorosa, e ele diz assim, você poderia não acreditar que esse acontecimento aí do batido da estante não foi por acaso, e que foi alguma coisa relacionada com o que a gente está conversando, apesar de a gente entender que não a sincronicidade não está tratando de coisas que têm relação de causa e efeito. Pelo contrário, a gente não encontra a relação de causa e efeito, mas tem uma significação. Então, a significação é que passa a ter um relacionamento, não a relação de causa e efeito entre dois fenômenos, dois acontecimentos. Aí ele disse assim, Freud dizendo que não acreditava nisso, aí ele falou assim, bom, e se eu disser a você que daqui a pouco pode acontecer de novo o mesmo barulho, e aí você não vai entender porquê, e para você entender como esse nosso acontecimento está relacionado com esse barulho, aí acontece o barulho de novo. Segundo consta o que eu ouvi falar, Freud teve uma síncope no momento de tão surpreso que ficou com a situação. Já mostrando aí que é um exemplo de sincronicidade bem interessante, né? E a Liz Greene fala muito nesse capítulo, porque esse capítulo da Pronoia é só sobre justamente a interpretação do destino como sincronicidade, né? E Jung, ele via a sincronicidade não como mais um estudo, um objeto de estudo. Na verdade, a sincronicidade ganhou um status de epistemologia, ou seja, tudo é abarcado pela sincronicidade. Ou seja, a sincronicidade é o campo epistemológico de Jung, onde tudo se explica através dela, inclusive tudo que surgiu depois. Aí você diz assim, mas então ela não deveria ter surgido antes?
Claro que não, porque na verdade as teorias junguianas estavam se construindo. Então, quando ele trouxe o conceito de sincronicidade, ele conseguiu conceber depois que ela estava permeando tudo e era ela que norteava todos os pensamentos dele, né? Aí, no caso, ainda a Liz Greene ainda ilustra os fenômenos que ela estuda lá com duas narrativas pessoais, a do Dr. Gerhard Adler, cujo convite é um baile de fantasia, né, que o fez conhecer a homônima senhora Adler, né, que foi mulher dele depois, e conduziu até Jung e a psicologia analítica. E a própria iniciadora que se viu levada à astrologia por um encontro fugaz e conflituoso com a astróloga Isabel Hickey em Boston. Ou seja, a iniciadora é a pessoa que praticamente iniciou Liz Greene para o campo da astrologia. Em ambos os casos, o estado de impasse interior, confusão sobre a carreira ou curiosidade latente, sincronizou-se com acontecimentos que, embora casuais, despontaram como sinais de virada irreversível, né? Greene mostra que, sob a ótica junguiana, esses episódios acontecem quando arquetípicos efetivamente afetam o psiquismo, gerando um afeto que, por rebaixar, né, entre aspas, temporariamente o mito consciente, abre espaço para que o inconsciente irrompa e guie a pessoa por meio de coincidências carregadas de significado, né? Na astrologia, esses momentos são frequentemente assinalados não somente pelos grandes trânsitos de planetas exteriores, mas por progressões e trânsitos aparentemente discretos, como Mercúrio em conjunção com Netuno ou Júpiter, né, estacionário sobre Urano, né, que, no entanto, marcam o momento certo para a introdução de um rumo de vida, né, um novo rumo para a vida, né? Então, Greene contrapõe esse destino sincrônico, vamos dizer assim, ao fatalismo de Moira, né? Enquanto o antigo destino grego impunha limites rígidos, a pronoia ou providência revelada pela sincronicidade sugere uma inteligência invisível, luminosa, que sabe antecipadamente as necessidades psíquicas e pode mover tanto as marés da alma quanto os meandros do mundo material num contínuo psicoide que transcende a dicotomia interior-exterior. Deste modo, a autora conclui que reconhecer e responder a esses momentos sincronísticos, agindo com coragem quando Júpiter ou Urano se fazem ouvir no mapa natal, é exercer a liberdade possível diante de um universo onde destino e vontade humana se entrelaçam numa trama de significado vivo. Eu acho interessante destacar também aqui que muitos tradutores que não estão acostumados com a terminologia junguiana, às vezes se deixam equivocar por uma situação assim de traduzir, por exemplo, o adjetivo da sincronicidade como sincrônico e não sincronístico. Mas quem lê o livro Sincronicidade de Jung, aquele livro fininho dele, que é das obras completas, sabe que eles fazem uma distinção muito grande do adjetivo do sincrônico para o sincronístico, porque o sincrônico tem relação de causa e efeito, tem relação dentro do tempo, é alguma coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Os ponteiros do relógio se mexendo e as horas passando no tempo é sincrônico, mas um acontecimento que não tem nada a ver, que está correndo em outro lugar da cidade e um aqui, mas que tem uma correspondência de significado entre eles, isso é sincronicidade. Então não é mais sincrônico, isso aí é sincronístico. Então isso é importante que a gente saiba bem claramente, e quando a gente lê o livro de Jung, né, de sincronicidade, a gente fica entendendo bem isso, e por isso que eu acho que não foi o caso de Liz Greene, porque ela estuda muito Jung, até hoje é viva, mas eu acho que o tradutor se passou um pouco em alguns momentos, porque usou sincrônico, como muitos autores, muitos tradutores também usam sincrônico em alguns momentos. Bom, então vamos agora aos pontos fortes do livro, né? Ele tem uma profundidade teórica enorme, né? É difícil encontrar livros populares, né, com tamanha riqueza, né, de referências e contos de fadas, sonhos clássicos e literatura universal, mitologia, etc. É difícil a gente encontrar nesses manuais de astrologia uma profundidade de
conhecimento de astrologia como a gente encontra nesse livro, Astrologia do Destino. Então é muito interessante, você que já estudou muito os livros, quando compra livros de manuais de astrologia, acabam só enriquecendo um pouco mais o conhecimento das características dos signos, das casas, dos planetas, né, e também dos aspectos, mas quando lê um livro desse, você começa a perceber como essas coisas todas se encaixam, como essas coisas são aplicadas numa terapia, como são aplicadas até para o entendimento de um aspecto psicológico e filosófico da existência humana, que é a questão do destino, né? Então é como se como se Liz Greene estivesse usando a astrologia e a psicologia junguiana para a gente entender o destino, para a gente entender filosoficamente como interpretar o destino, como interpretar os acontecimentos da nossa vida, que a gente pode chamar de sorte, pode chamar de azar, pode chamar de acaso, pode chamar de causa e efeito, pode chamar de karma, né? Ou pode chamar de sincronicidade, né? Então, isso é o grande mérito do livro, esse aprofundamento, né, no autoconhecimento, no conhecimento do universo, do mundo, na associação de mitos com os processos psíquicos, né, e faz o leitor ser levado a refletir sobre a própria trajetória dele, nas escolhas dele, né, a base de estudos que também ele traz para um ideal que a pessoa pode ter para aprofundar a astrologia na parte psicológica, né, a astrologia psicológica, a parte filosófica e a parte mitológica comparada presente dentro da astrologia, né. Agora, os desafios do leitor, isso aí também existe, né? A gente não pode negar, né? É uma leitura concisa, né? Uma leitura que exige mais atenção, que precisa ter uma continuidade na leitura. Não dá para você ler um capítulo hoje, ou trechinhos hoje, demorar alguns dias e ler o outro, você vai acabar tendo que ler tudo de novo para continuidade. Às vezes ela pega um mito e discute aquele capítulo inteiro sobre aquele mito, ou pega um mito e pega um acontecimento de um cliente dela, de um cliente de análise dela, e que ela usa a astrologia e usa a psicologia analítica. Então, ela vai se referir àqueles casos, aquele mito, a personagem daquele mito e personagens da terapia dela o tempo inteiro ao longo daquela passagem, daquele momento. Então, não dá para você deixar de ter a continuidade. Então, precisa ter essa continuidade. Então, é preciso, eu não digo que é um ponto ruim, nem é um defeito do livro. Eu acho que é algo que precisa estar presente como um desafio à pessoa ter a continuidade da leitura. Então ele requer concentração, constantes costuras de ideias que podem quebrar o ritmo, né? Mas que, no caso, esse desafio é algo que precisa ser enfrentado para que a gente consiga alcançar no final uma reflexão profunda, e vale a pena enfrentar isso, manter-se nessa atenção voltada para o texto, porque o resultado que você tem no final de conteúdo é muito grande, é muito positivo, muito enriquecedor. O vocabulário não muito habitual, então assim, ela fala muito de termos junguianos, muitos termos de mitologia, muitos termos de filosofia também, e aí por isso que ela também não deixou isso passar em branco. Então ela também, até nisso ela pensou, porque no final ela tem um glossário de nomes mitológicos que são usados no livro e que ela coloca no final, né? E vocês viram aí, estão vendo, né, as passagens do livro passando, porque eu estou aproveitando a minha fala para poder mostrar o livro também para vocês. Então, para não perder tempo, né, no horário que a gente... Para não deixar para fazer a leitura toda depois, mostrar o livro todo depois, vocês veem aí que tem um glossário, né, no final, que ajuda as pessoas a poder consultar e saber do que se trata em relação à mitologia, né? Então aí, conclusão e recomendações que a gente tem sobre o livro. A Astrologia do Destino não é uma leitura para passar o tempo, é um verdadeiro mergulho intenso no universo simbólico do destino, né, da perspectiva teórica da astrologia, como nenhum outro autor já apresentou, com associações precisas, né, e não superficiais com a psicologia junguiana, e com referências mitológicas muito elucidativas e efetivas para a abordagem que ela está construindo, né? Acrescentando muitas camadas ao saber astrológico e criando um campo ampliado, muito grande de pesquisa para as interpretações astrológicas que a gente pode vir a fazer no dia a dia, e dando a gente ideias para a gente sempre lembrar, quando estiver fazendo as nossas próprias interpretações, não deixar de lado certas conexões e também certos entendimentos
que às vezes são invertidos e trocados. Curiosamente, ela fala em determinado momento, por exemplo, da casa 4 e da casa 10, que muitas vezes é considerada como sendo a casa da mãe, né? E a casa 10 ligada a Saturno, casa do pai. Elas estão em oposição. E aí eu acho assim que quem olha, quem lê só esse trechinho, quando ela se refere à compreensão do pai como sendo a casa 4 e mãe com a casa 10, acha que ela trocou, que ela inverteu. Mas se a gente entender que ela está tratando da imagem, porque a gente tem que entender sempre que tem uma coisa que está no inconsciente, uma coisa que está, e o oposto está no consciente. Então a imagem do pai, ela aparece na casa oposta, de alguma forma. A da mãe e do pai aparece na casa oposta, porque é uma imagem arquetípica, que a gente cria praticamente um eixo, né, ligando uma casa a outra. Então isso é algo bem importante para a gente entender, porque é um acréscimo que a psicologia analítica traz na interpretação da astrologia. É a gente entender como, por exemplo, a gente acaba tentando manifestar tanto uma coisa tão exacerbadamente que a gente acaba tendendo para o oposto, porque é aquela lei da enantiodromia, a gente puxa muito para um lado, acaba indo para o outro. Pessoas que, por exemplo, veem nos pais exemplos a não serem seguidos, eles fazem todo o possível para isso acontecer, fazem tanto possível para não repetirem o exemplo do pai, que acabam repetindo o exemplo do pai, porque é uma característica humana essa coisa de tentar, faz parte da psique, essa polaridade que precisa ser trabalhada, que precisa ser entendida, né? Então, definitivamente, não é um livro para apenas ler, é um livro para estudar, né? Ou, no mínimo, ler mais de uma vez, para que a gente possa entender mesmo a essência e não ficar decorando coisas, né? Configurações astrológicas de como vamos interpretar depois, quando isso acontecer, porque pode estar sendo lido isso aqui agora e daqui a 10 anos apareça uma situação como essa, e pense se a gente vai lembrar disso, se não assimilar o conteúdo, realmente não vai ter ele presente no saber, no próprio saber, para fazer a sua própria interpretação, né? Então, quem lê esse livro, se for um ser humano terrestre, vai ficar com vontade de anotar em um caderno, né, suas próprias moiras, providências, e aproveitar cada parada para refletir sobre elas em sua vida, além de, a partir do livro, poder analisar muitos outros elementos do mapa astral que passavam batido, né? E no seu, né, de outras pessoas, para quem você estiver fazendo consultoria, alguma coisa assim. Então, como impressão particular minha, ao ler este livro pela primeira vez, na época que eu li, eu digo que você provavelmente vai concluir, como eu, que Liz Green pode transformar não só as interpretações que você já fez até agora e que vai fazer daqui para frente, né, do seu mapa astral, mas pode transformar também sua vida na hora de analisar várias questões que você não tinha percebido no seu mapa, tá? Se gostou desse vídeo, por favor, deixe um like, né? Divulguem para outras pessoas, né? Se inscrevam no canal. Não esqueça também de apertar o sininho para obter notificações toda vez que a gente postar um vídeo como esse aqui no nosso canal, sobre cultura esotérica, sobre astrologia, tarô e outros assuntos desse tipo, né? Psicologia junguiana. Então, deixem também assim o seu comentário sobre qualquer mito que vocês acham que tem a ver com vocês, se vocês encontraram algo similar de tudo que ela fala no livro do Astrologia e Destino na vida de vocês, fez alguma associação em algumas leituras de mapa. Isso enriquece também a gente aqui na nossa discussão, né? E a gente entender também como é que isso rebateu com vocês. Vocês gostaram do livro? Tem alguma coisa que não gostaram, que eu faltei falar? Porque aqui eu estou dando a minha impressão, só é a minha opinião. A opinião de vocês pode ser diferente, né, da minha. Então, se você se interessa por assuntos como esse também, né, da cultura esotérica que a gente traz aqui, temos muitos vídeos programados de assuntos interessantes que estão por vir aí, né? Só está faltando um pouco tempo para a gente estar dando mais ritmo, né, ao canal, mas eu espero que vocês estejam gostando, né? E eu tenho certeza que esses que estão previstos para o futuro aí para a gente trazer, vocês vão gostar, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.